1 Reis, 11, 6. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias. O reinado do rei Salomão, filho de Davi, é notável na história bíblica, especialmente pela sua sabedoria, prosperidade e construções magníficas. No entanto, uma parte controversa de sua vida envolve seu relacionamento com mulheres e concubinas. Segundo a Bíblia, Salomão teve 700 esposas reais e 300 concubinas. Essa multiplicidade de esposas era uma prática comum entre os reis daquela época e muitas vezes era uma estratégia política para fortalecer alianças e garantir a estabilidade do reino. As mulheres estrangeiras, em particular, eram muitas vezes casadas para selar acordos diplomáticos. O problema surgiu quando Salomão começou a se desviar dos preceitos de Deus. Muitas de suas esposas eram de nações que adoravam outros deuses, e, para agradá-las, ele permitiu a construção de altares para essas divindades estrangeiras. Isso desagradou a Deus e resultou em sua ira contra Salomão. Em retrospectiva, a história de Salomão serve como uma advertência sobre os perigos da influência estrangeira e da deviação dos princípios fundamentais. No contexto cultural da época, a prática de ter várias esposas e concubinas pode ser compreendida, mas a Bíblia enfatiza os problemas decorrentes da escolha de Salomão em se afastar dos caminhos de Deus. Além disso, a narrativa destaca a importância da obediência aos mandamentos divinos. As escolhas de Salomão trouxeram consequências significativas para seu reinado e para o povo de Israel. A divisão do reino após sua morte é uma clara ilustração das ramificações espirituais e políticas que podem resultar da desobediência. A história de Salomão também lança luz sobre a condição das mulheres na sociedade daquela época. As concubinas, em particular, eram frequentemente relegadas a um status inferior, sujeitas a uma posição de menor reconhecimento e estabilidade. Isso reflete as normas culturais da antiguidade, que muitas vezes tratavam as mulheres como propriedade. Em última análise, a história das mulheres e concubinas de Salomão serve como uma reflexão sobre os desafios éticos e morais enfrentados pelos líderes, bem como sobre a importância de permanecer fiel aos princípios fundamentais. Salomão, apesar de sua sabedoria inicial, enfrentou dificuldades e consequências por suas escolhas. Essa narrativa continua a ressoar como uma advertência sobre as complexidades da liderança e a necessidade de manter um firme compromisso com valores mais elevados. Ao longo da narrativa bíblica, Salomão é inicialmente apresentado como um homem de grande sabedoria, capaz de discernir a verdadeira maternidade por meio de uma decisão sábia. Reis. Essa sabedoria também é evidente em seus feitos, como a construção do Templo de Jerusalém, que simboliza a grandiosidade e prosperidade do reino. No entanto, a entrada de várias esposas estrangeiras na vida de Salomão sinaliza uma mudança em seu caráter e no rumo de seu reinado. A Bíblia adverte sobre as consequências desse afastamento da adoração exclusiva a Deus, já que a multiplicidade de esposas leva Salomão a tolerar a adoração de ídolos e deidades estrangeiras. Isso resulta em desagrado divino, culminando na divisão do reino após sua morte. A posição das mulheres na sociedade antiga é evidente na diferenciação entre esposas e concubinas. As esposas reais, muitas vezes ligadas a alianças políticas, detinham um status social mais elevado.
Por outro lado, as concubinas eram frequentemente mulheres de origem estrangeira sem os mesmos direitos e reconhecimento das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidonios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecerá. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Naquela ocasião Jeroboão saiu de Jerusalém e o profeta Aías, de Siló, o encontrou pelo caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías pegou a sua capa nova, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços para você. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vou rasgar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos.